Bom, pessoal, vamos lá. Tainara, manda bala? Pode começar? Ah, tá bom. Bom, pessoal, eu então quero dar aí boa tarde a todo mundo, dizer que é um prazer enorme ter o Otávio aqui, né? Conheci o Otávio na época que estava no CTBE e não é porque ele está aqui, né? Aliás, ele está aqui por causa disso. É um sujeito extraordinário que eu admirei imensamente a qualidade do trabalho dele, a qualidade da liderança dele, né? O Otávio é aquele cara que seja assim, um profissional completo, né? E tranquilo, né? Uma liderança tranquila, extremamente competente, de forma, Otávio, que você não imagina o prazer que é, né, ter você aqui. Eu quero, como eu te disse antes, que você explique ao pessoal como se chega a ser um Otávio, né? Eu sei que não é coisa fácil, mas dá para você explicar, né, a sua trajetória, como é que você chegou até aí e dizer, pessoal, que o Otávio, eu diria que tem feito alguns dos trabalhos de maior, né, maior nível, de maior qualidade científica, publicado em revistas de ponta, e tem trazido essa questão da bioenergia, né, para sair do discurso fácil e para hard science, né, para a ciência para valer. Otávio, é um prazer enorme, amigo. Manda bala, a casa é sua. Gonçalo, obrigado pela introdução e pelas palavras. É um prazer, então, falar sobre o trabalho recente que eu tenho feito. Desculpa, só uma pergunta antes de começar. Nós vamos gravar isso depois para ficar registrado ou não? Sim, fica disponível no YouTube. Ah, Aí desculpa. ele vai ficar lá. Tá joia. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Então, Pode mandar bala. então eu vou começar. Bom, eu vou falar então sobre o potencial dos biocombustíveis para a mitigação das mudanças climáticas através de diferentes escalas temporais e aspectos de sustentabilidade. Eu percebi que o meu título aqui não me ajudou muito na tradução, não sei como é que fala trade-off em português, mas eu acho que vocês entenderam o espírito da coisa. Essa apresentação eu fiz uma parte dela já algumas vezes, então eu deixei ela toda em inglês. Bom, eu vou seguindo então a sugestão do Gonçalo, vou falar um pouco sobre a minha trajetória, tentar que não seja tão chato assim. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem me interromper sem problema nenhum, a gente pode ou fazer elas no final, para mim não tem nenhum problema. Bom, eu costumo dizer que eu fui engenheiro de alimentos, porque, enfim, não sei muito sobre alimentos. Desde que eu me formei, nunca trabalhei com isso. Sempre com a avaliação ambiental de diferentes sistemas de bioenergia. Então, eu terminei engenharia de alimentos em 2001 e em fazer mestrado e doutorado na Unicamp. Fiz na Faculdade de Engenharia de Alimentos, mas no Laboratório de Engenharia Ecológica. Lá eu fiz a primeira avaliação de ciclo de vida da soja no Brasil, ainda bastante rudimentar, aqueles trabalho ainda, se eu fizesse ele hoje, eu ia fazer ele bem diferente, mas foi um dos primeiros trabalhos quando naquela época ainda estava se discutindo como ia ser o biodiesel de soja no Brasil e como ele ia ser implementado. Durante o doutorado, eu fiz parte dele na Universidade de Siena, na Itália, e uma curiosidade é que lá que eu acabei conhecendo, era meu colega lá, o líder do grupo de pesquisa que eu trabalho hoje na Noruega. Então, enfim, conheço desde o tempo de estágio e doutorado, e o estágio de doutorado também valeu a pena para aumentar a sua rede de contatos e tal. Então, é um negócio que é super importante. Quando eu terminei o doutorado, fui fazer um pós-doutorado na Universidade Sueca de Ciências Agrícolas, aí trabalhando com diferentes metodologias e para sistemas de biocombustível no Brasil e na Suécia. Naquela época, a Suécia começou a importar uma quantidade grande de etanol do Brasil, e aí começou toda a discussão sobre os biocombustíveis, a sustentabilidade dos biocombustíveis importados na Suécia. Então era um tópico interessante para trabalhar na época lá. E aí, quando eu terminei esse pós-doc, eu fiquei um tempo trabalhando como pesquisador aí na mesma cidade, mas aí na Universidade de Uppsala, também num projeto sobre produção e consumo sustentável, que foi também super legal. Era um trabalho que estava envolvido a produção de biocombustíveis no sul
no sul do mundo, aí era Brasil, e Chile e África do Sul, e o consumo nos países europeus. Foi um trabalho muito legal, mas aí eu deixei esse projeto no meio para me juntar ao CTBE, que hoje se chama LNBR, como pesquisador. Nessa época, eu me juntei ao grupo que estava desenvolvendo a biorefinaria virtual de cana, e eu, então, ajudei a implementar a análise de ciclo de vida nessa ferramenta. Foi um trabalho fantástico, eu trabalhei lá de 2010 a 2017, e depois eu voltei em 2019. Bom, lá no LNBR, então, a gente fez a análise de vários sistemas de bioenergia. Foi um trabalho interessante porque ele sempre foi feito em colaboração com o setor produtivo, com a indústria, em que a gente avaliava as tecnologias emergentes junto com os desenvolvedores dessas tecnologias. Então, foi um trabalho muito legal lá. Esse tipo de trabalho também proporcionou a gente fazer trabalhos de alto impacto que ajudaram no planejamento e na construção de políticas públicas. E aí, por exemplo, a gente trabalhou junto com o grupo que desenvolveu a RenovaCalc, e o trabalho que a gente já fez no LNBR foi uma grande start, um grande suporte para desenvolver a RenovaCalc, porque a gente já tinha construído bastante coisas similares que pôde ser usada para a construção da RenovaCalc. Também a gente pôde contribuir com o ICAO no trabalho sobre combustíveis alternativos da Agência Civil de Aviação Internacional. Isso foi graças à colaboração com o MRE, que nos convidou a fazer parte disso, e foi um trabalho que a gente pôde contribuir. A gente tinha acumulado conhecimento grande que nos ajudou a conhecer as rotas de análise de ciclo de vida que eram importantes para esse trabalho. E também a gente conseguiu contribuir para a Agência Internacional de Energia em diferentes tasks e fazendo trabalhos que tinham um apelo grande para a comunidade de bioenergia internacional. Bom, mas aí, como o Gonçalo falou, desde 2017, então eu senti que estava muito tempo fazendo coisas muito parecidas lá na NBR, resolvi sair de novo e fui como pós-doutorando no programa de ecologia industrial na NTNU, na Noruega, em Trondheim. Lá eu trabalho com a análise da sustentabilidade ambiental de sistemas de bioenergia. Uma questão importante também é que eu fui trabalhar lá num centro que chama Bio4Fuels. Esse centro, ele é um centro descentralizado. Eu diria que ele é um pouco parecido com os CEPIDs aqui no Brasil, em que eles têm a participação do setor privado, do governo, e basicamente ele reúne todo mundo que trabalha nas diferentes partes da cadeia produtiva de biocombustíveis da Noruega, para entender quais são os potenciais, quais são as limitações, quais são as faltas de conhecimento em algumas etapas da cadeia para viabilizar a produção de biocombustíveis na Noruega. É um trabalho muito legal mesmo. Em 2019, eu resolvi voltar para o LNBR e deixei no NTNU e fiquei mais um ano lá como líder do programa de sustentabilidade lá no LNBR, mas aí, desde o ano passado, eu voltei para a NTNU agora como pesquisador e trabalho lá desde então. Outras coisas importantes que eu consegui fazer lá na NTNU foi trabalhar como autor contribuinte do relatório especial do IPCC em mudanças climáticas e uso da terra, que foi lançado em 2019, na parte de interlinkage. Então, assim, era um capítulo sobre colocar tudo junto e ver quais são as sinergias e limitações das diferentes aspectos do uso da terra para mudanças climáticas. Também sou autor contribuinte do sexto relatório do IPCC para o principal relatório do IPCC, né, que vai ser lançado ainda esse ano, no capítulo 10, que é sobre transporte. Principalmente, eu trabalho na parte da descrição dos sistemas de biocombustível para a área de transporte nesse capítulo, e que tem sido muito interessante. Essa experiência de trabalhar
com o IPCC, ainda que como autor contribuinte, não sou um dos grandes autores desse capítulo, eu basicamente ajudo. Mas tem sido uma experiência muito legal me envolver nessas questões e entender como esses relatórios são construídos e quais são as dificuldades para fazer isso, que elas também não são poucas. Mais recentemente, eu tenho me envolvido mais em um projeto sobre a captura e sequestro de carbono na indústria de cimento. Achei interessante fazer alguma coisa, ainda que a parte de bioenergia é importante, porque ela é uma das fontes de energia para a indústria de cimento e que faz com que a indústria de cimento com CCS e bioenergia possa chegar a emissões negativas. É um setor completamente novo para mim, eu sempre trabalhei com sistema de bioenergia, então tem sido legal fazer alguma coisa um pouco fora da minha área de conforto. Bom, vou falar um pouco sobre o departamento o programa de ecologia industrial na NTNU. Bom, é um departamento relativamente pequeno, a gente somos mais ou menos 45 pessoas trabalhando, como a universidade, a rotatividade é bastante grande, gente saindo, gente entrando, gente que termina o doutorado e o mestrado e acaba saindo, mas outros chegam, então mais ou menos somos 45 pessoas lá. Eu trabalho num grupo de pesquisa chamado Ecossistemas e Biorrecursos. Tem outros grupos em energia, transporte e construções, outro em economia circular e outro em produção e consumo sustentável. Bom, aqui tem uma foto do campo. Esse é um dia de sol, assim, os caras aproveitaram um único dia de sol. A Noruega não é tão bonita e ensolarada assim. Esse não é o dia comum lá no departamento, mas, enfim, também faz uns dias assim. O grupo de trabalho lá é muito legal, assim, o ambiente de trabalho é muito descontraído, eu diria, assim, tem gente de todo lugar, tem outros 3 brasileiros nesse mesmo grupo. É um lugar muito legal para trabalhar, tem gente do mundo inteiro, então, assim, é realmente super legal trabalhar lá, eu gosto bastante. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos de eu ter resolvido voltar para lá no ano passado, realmente eu gostava muito de trabalhar lá. Eu gosto muito de trabalhar lá. Bom, indo agora para a parte mais técnica da apresentação, a gente sabe que se a gente quiser chegar ou manter o limite do aquecimento global, das mudanças climáticas em 2 graus, a gente vai precisar cortar as emissões em cerca de 25% em 2030 e chegando a perto de 0 em 2070. E uma questão importante em todos esses modelos e os relatórios do IPCC que fazem essas projeções é que essa descarbonização de todos os setores da economia em larga escala, ela vai depender bastante dos recursos da biomassa. E todos os modelos provam isso e indicam isso. Mas quanto à biomassa que a gente tem? Quais são os recursos de biomassa que a gente tem? Se a gente olhar esse gráfico aqui de um trabalho já de 2014, mas provavelmente não mudou tanto assim, a gente vê que os recursos florestais e os resíduos agrícolas e florestais, eles são importantes, mas eles são limitados. Se a gente quiser substituir uma quantidade significativa da demanda primária de energia, não só de agora, aqui nesse caso de 2011, mas ainda maior no futuro, a gente vai precisar de culturas energéticas em áreas dedicadas. E da onde essas culturas energéticas vão vir de áreas que vão deixar de ser agrícolas e vão ser dedicadas ao uso de bioenergia. Então, a gente vai demandar terra para produzir a bioenergia que a gente precisa para substituir quantidades significativas da demanda de energia. Os resíduos, de novo, os resíduos são importantes, mas para a gente conseguir substituições significativas, a gente vai precisar de área dedicada. A gente vai precisar de terra para a produção de bioenergia a nível mundial, para conseguir níveis maiores de substituição. Se a gente pegar aqui, então, um dos cenários do IPCC, e aqui eu estou pegando o cenário que é o Shared Socioeconomic Pathways 1, que é o mais sustentável, é o que dos grupos de projeções para o futuro, que é o que é mais ligado a questões de sustentabilidade, em que, por exemplo,
a gente vai ter mudanças de dieta, a gente vai ter controle populacional, a gente vai diminuir o uso de recursos fósseis. Ainda nesse caso, a gente tem projetado para o futuro um aumento significativo na área de bioenergia, tanto de bioenergia como florestas para mitigação climática, e um decréscimo na área de agricultura e pasto. Isso a nível mundial. Também é importante lembrar que não é essa relação não é 1 para 1, não é porque a gente vai ter mais bioenergia que a gente tem menos pasto e culturas anuais. Na verdade, é uma mudança em todos os setores da economia que nos levam a ter menos pasto e área agrícola, e aí a gente pode ter mais área de bioenergia e floresta para chegar ao cenário de mitigação que a gente quer, que nesse caso é 1,5 graus. Então, esse gráfico ele é simples, mas ele é um resultado de uma série de balanços aí de oferta e demanda para chegar a esse tipo de resultado. Então, assim, ressalto aqui que essa interpretação desse gráfico não é 1 para 1, não é porque a gente tem mais bioenergia que a gente vai ter que ter menos pastagem e área agrícola. Bom, mas a principal mensagem aqui é que esses cenários do futuro estão planejando uma quantidade grande de bioenergia diária que vai ser usada para bioenergia no futuro. E onde é que essa bioenergia ela é usada? Se a gente pegar o que a gente usa de bioenergia hoje, a maior parte delas, cerca de 60%, é usada para uso residencial, seja para aquecimento ou para cocção em países em desenvolvimento. E muitos desses cenários já planejam para o futuro em que a bioenergia ela vai crescer bastante, mas vai ter uma mudança grande do uso da biomassa, do uso residencial para o uso industrial e transporte, através de combustíveis líquidos para transporte. Então, a gente precisa estudar quais são as melhores formas para esse uso da biomassa. As projeções mostram que os melhores usos e que os usos requeridos vão ser de residencial para a indústria e transporte. E aí existem várias formas de fazer isso. E a nossa abordagem no Departamento de Ecologia Industrial na NTNU, então, é avaliar várias dessas alternativas possíveis para o uso de biomassa, o uso da terra e de biomassa, para a produção sustentável de bioenergia. E eu vou mostrar, então, alguns dos estudos que a gente tem feito recentemente nessa área. Esse primeiro estudo, na verdade, ele não tem a ver com bioenergia, mas eu acho que ele é um exemplo importante para a gente mostrar a aplicação de diferentes métricas de aquecimento global para diferentes escalas temporais. E um exemplo disso é que, por exemplo, quando a gente fala do protocolo do Acordo de Paris, ele é para limitar o aquecimento global no final do século. Então, a gente precisa usar métricas de aquecimento global que sejam compatíveis com esse tipo de objetivo. Então, claramente, o GWP 100 não é uma métrica compatível com o Acordo de Paris, porque ele fala sobre o aquecimento global cumulativo em 100 anos, mas não sobre a temperatura que a gente gostaria que a gente tem como target daqui a 100 anos. Então, eu vou falar um pouco sobre as métricas com esse exemplo. Esse exemplo da mudança do carvão para gás natural, ele é muito importante, ele foi alvo de discussão há um tempo atrás, porque se discutiu muito quais eram, se realmente haveria benefícios dessa mudança por causa, principalmente, do vazamento de metano na cadeia de produção do gás natural, para a produção de gás natural para a geração de energia elétrica. Então, aqui a unidade é energia elétrica. A gente fez essa avaliação, então, para 4 diferentes países e a gente incluiu nessa avaliação os gases de efeito de estufa que normalmente a gente contabiliza em todas as avaliações, quer dizer, o metano, o N2O e o CO2, mas também esses gases que a gente chama de forçantes climáticos de curta duração. Por exemplo, o NOx, o SOx e os particulados, eles ficam na atmosfera pouco tempo. Então, eles não têm tempo para ser bem misturados em toda a atmosfera, porque eles ficam de dias a meses na atmosfera, mas eles causam um aquecimento muito importante e, dependendo de qual métrica que a gente usa para aquecimento global, eles podem sim ser muito importantes.
E, então, a gente fez essa avaliação. Existem métricas para contabilizar todas essas emissões, e elas devem ser usadas. E a gente fez, então, essa avaliação comparando métricas que avaliam tanto o aquecimento global de curto e de longo prazo. De curto prazo, a gente usou 3 métricas, o GWP100, o GWP20 e o GTP20, que é o Global Temperature Potential. Então, isso aqui avalia a temperatura, a mudança potencial da temperatura daqui a 20 anos, não cumulativa, enquanto que o GWP é cumulativo. Então, assim, essas emissões de curto prazo, elas têm uma influência maior, principalmente no GWP, em que ele é uma mudança cumulativa. Então essas emissões de curto prazo, que ficam um pouco tempo na atmosfera, elas são carregadas, como é cumulativa, elas são carregadas com maior ênfase para o futuro também. Então, aqui a gente consegue ver as emissões por quilowatt-hora para o carvão e para o natural gas, para o gás natural, para as emissões para as métricas de curto e longo prazo. A gente vê, então, que tem uma variação grande nos diferentes países. Aqui, China, Alemanha, os Estados Unidos e Índia. E a gente vê que na China e na Índia, como a gente tem emissões maiores de NOx e SOx, a gente consegue ver um impacto mais significativo dessas emissões dos forçantes de curto prazo. Que eles são significativos e nesse caso, o NOx e o SOx, na verdade, eles são resfriadores, eles têm um impacto negativo no clima, ou seja, eles resfriam em vez de aquecer. Mas isso é para as métricas de curto prazo. Para as de longo prazo, eles não importam muito. Aqui, para as de longo prazo, quem importa mesmo é o CO2, porque ele fica para sempre na atmosfera. Ele decai um pouco, mas o ciclo dele é muito curto, muito longo na atmosfera, ele fica para sempre causando forçamento radioativo. A gente fez esse estudo, então, fazendo uma sensibilidade para as diferentes taxas de vazamento de metano na cadeia de produção do gás natural. A gente fez esse tipo de estudo porque, alguns anos atrás, saíram alguns papers na Nature e na Science mostrando que esse benefício de trocar o carvão por gás não era tão claro assim. Então, a gente fez essa avaliação contando várias, e um dos principais fatores era porque teriam emissões desse vazamento de metano na cadeia de produção muito grandes. Então, a gente fez essa avaliação com uma sensibilidade do vazamento de metano entre 0 e 9% de todo o metano que é extraído, e avaliou para as diferentes métricas nos 4 diferentes países. O que a gente constatou é que, bom, aqui qualquer resultado, qualquer ponto dentro da área cinza, ele é melhor para o natural gas, para o gás natural. Então, a gente vê que para qualquer métrica de médio para longo prazo, aqui GWP100 e GTP100, essa troca do carvão para o gás natural é sempre favorável para o gás natural. Ela só é favorável para o carvão na China e para taxas de emissão de metano muito altas, perto de 9%, que podem, inclusive, ser consideradas não realísticas. E ainda elas estão dentro do intervalo de incerteza da modelagem, tanto das métricas de aquecimento global, quanto das emissões na cadeia de produção. Então, assim, esse tipo de resultado mostra, sem dúvida, que se a gente está falando de métricas para aquecimento global para partir de 20 anos no futuro, essa troca do carvão para o gás natural é sempre benéfica. Ela só pode ser considerada um pouco benéfica para o carvão quando a gente considera as métricas de muito curto prazo, aí de 5 a 10 anos no futuro somente. Outro tipo de métrica que a gente usou nesse trabalho é para as métricas das diferentes bandas latitudinais. Então, aqui, para os 4 diferentes países, a gente consegue ver que a gente tem aqui as métricas globais. Então, essas métricas globais para a menção na China, o impacto global. Então, essa com GWP20, GWP100 e GTP100. Mas a gente também tem as métricas das mudanças na temperatura regional, para as diferentes bandas do globo. E a gente vê que a gente tem essas métricas, esses valores são calculados pelo grupo que trabalha em ciência do clima, e esses são diferentes. Então, para as emissões na China, quanto o impacto é maior
para as regiões mais ao norte do globo. E isso a gente sabe porque vários modelos globais, eles têm, eles mostram que as emissões, o impacto nas bandas mais ao norte, no hemisfério norte, é mais pronunciado para uma mesma emissão em qualquer lugar, em comparação com o sul do hemisfério sul. Então, assim, a mensagem aqui é que existem métricas para as diferentes regiões do mundo, principalmente de novo, para esses forçadantes radioativos de curto prazo. Então, ele depende de onde ele é emitido e também ele causa um aquecimento global diferente dependendo de cada região do mundo que a gente leva em consideração. E a gente tem métricas que são capazes de capturar essa heterogeneidade do impacto climático e dessas emissões de curto prazo. Então, esse estudo foi muito interessante porque ele mostra com esse exemplo emblemático da mudança de carvão para gás natural, qual o impacto da aplicação das diferentes métricas nesse exemplo. Eu vou falar agora sobre um outro estudo que a gente fez sobre a produção de combustível de aviação avançados na Noruega e a sua contribuição para os vários objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Esse trabalho a gente fez há uns 2 anos atrás, e o que a gente quantificou aqui, a gente começou então a fazer um mapeamento dos recursos de biomassa disponíveis na Noruega. Bom, a Noruega, vocês já devem saber que ela é o único recurso de biomassa realmente importante lá é floresta. Então a gente fez aqui então um modelo bastante detalhado por espécie e por região na Noruega de quanto a gente tinha. E esse modelo, então, levou em consideração que a gente poderia extrair 34% do total de resíduos que são disponíveis hoje na Noruega, da biomassa que é colhida para outros fins, para a produção de papel, por exemplo, que é o principal produto do setor florestal norueguês. E a gente está usando só resíduos aqui. Então, 34% desses resíduos que são em linha com o uso de resíduos nos outros países escandinavos, tipo a Suécia e a Dinamarca, elas já fazem uso desses recursos florestais em uma taxa parecida com 34%, e que isso não causa problemas de sustentabilidade para o setor florestal. Então, aparentemente, 34% é um valor possível de ser extraído sem grandes problemas. E aqui, extraindo só, então, galhos e secos e galhos úmidos e a ponta da árvore. Não, a gente não está falando do cepo da árvore, enfim, que é muito mais complicado, e as questões de qualidade da biomassa também se tornam muito mais complicadas. Bom, a gente modelou, então, toda a logística de trazer esses recursos para 3 plantas de conversão. Elas são colocadas onde estão as refinarias na Noruega. Elas seriam colocadas junto com as refinarias para facilitar a mistura com os combustíveis tradicionais. Bom, a gente conseguiu quantificar, então, que a gente tem 1,7 milhões de toneladas em base seca por ano que podem ser usados de resíduos que podem ser usados para a produção de biomassa. Só para a gente ter uma ideia, essa quantidade de biomassa ela seria suficiente para produzir 10 petajoules de combustível de aviação por ano, que é basicamente mais ou menos 20% da demanda projetada de combustível de aviação na Noruega em 2030, ou cerca de 5% dos combustíveis que são usados no setor de transporte rodoviário hoje na Noruega. Então, assim, esses recursos são limitados para substituição significativa dos combustíveis fósseis que a Noruega usa hoje. Então, de novo, só resíduos não são suficientes para a substituição significativa das quantidades de uso de combustíveis fósseis na Noruega. Nesse estudo, a gente considerou 2 rotas de conversão desses resíduos em combustível de aviação. Uma em que a gente faz a gaseificação e depois a conversão usando a síntese de Fischer-Tropsch em combustíveis avançados, e uma fração deles é o combustível de aviação. E outra em que a gente converte esses resíduos para etanol, e a gente faz uma conversão catalítica para álcool to jet. São 2 rotas bastante estabelecidas e são 2 rotas emblemáticas de um modelo de conversão termoquímico e um bioquímico.
E aí a gente usou eles como emblemáticos para fazer essa avaliação. Existem, obviamente, outras rotas, mas nesse estudo a gente considerou essas duas como um exemplo. Uma outra questão super importante é que as mudanças climáticas, o potencial de aquecimento global da roda de aviação, dos combustíveis de aviação, eles são complexos, principalmente porque a gente tem as emissões no nível do solo, da cadeia de produção de biocombustíveis, mas, especialmente o setor de aviação, essas emissões não acontecem no solo, acontecem no topo da troposfera. E para esses forçantes radioativos de curto prazo, isso causa uma diferença importante. Só para você ter uma ideia, então, por exemplo, a emissão de NOx, eles podem ser uma ordem de magnitude mais altos quando emitidos pela aviação, no topo da troposfera, porque o ozônio ele é mais facilmente formado quando esse NOx ele é emitido a baixas latitudes e altas altitudes. Então, a gente não pode usar as métricas, para esses forçantes radioativos de curto prazo, a gente não pode usar as mesmas métricas das emissões acontecendo no solo. E isso causa uma grande diferença nos resultados, como a gente vai ver agora. E a gente tem métricas para isso. Então, o pessoal, de novo, da ciência do clima já desenvolveu métricas que são capazes de capturar todas essas especificidades das emissões do setor de aviação. Uma outra questão super importante sobre o setor de aviação são os rastros. Esses rastros brancos que a gente vê, às vezes, no céu quando um avião passa. Eles são atribuídos como um dos principais componentes de aquecimento global do setor de aviação. E a gente vai ver que com o desenvolvimento de métricas para avaliar a formação desses rastros também, eles têm um impacto super importante. Obviamente, a incerteza sobre esse tipo de caracterização de impacto para esses forçantes de curta duração, eles são muito maiores do que para o CO2, NOx, N2O e metano. Mas existem métricas e essa incerteza pode ser colocada em uma análise de incerteza. Então, esses são os resultados das mudanças climáticas para essas três rotas de combustível de aviação. Aqui a rota ATJ, o de Fischer-Tropsch e o fóssil. A gente vê que para as mudanças climáticas de curto prazo, pelo menos 10 anos com o GWP20, os maiores contribuidores são esses rastros e as emissões de NOx. Você lembra que nesse estudo passado que eu falei sobre as emissões de carvão, você vê que a emissão de NOx era negativa no solo, enquanto que para a aviação elas são positivas quando acontecem lá no topo da troposfera. E aí essas questões é importante a gente usar as métricas corretas para cada sistema que a gente está avaliando. Bom, a gente vê que a incerteza aqui embaixo dessas métricas também é gigante, a gente não consegue então tomar uma decisão, quer dizer, as diferenças entre os biocombustíveis e os fósseis estão dentro do intervalo de incerteza, mas quando a gente vai para métricas de mais longo prazo, como o GTP100, aí as contribuições que são dominantes são as do CO2 mesmo, para horizontes temporais muito longos. E aí a gente consegue sim ver uma diferença significativa entre as emissões dos fósseis e dos biocombustíveis para a aviação, em que os fósseis são muito mais altos. Então, a consideração das emissões de curto prazo são importantes para o setor de aviação, elas têm um impacto grande nos resultados, principalmente para horizontes temporais de curto e médio prazo, enquanto que para os horizontes de longo prazo, as emissões de CO2 são dominantes e aí a gente tem um benefício gigante do uso de biocombustível em comparação com os fósseis. Nesse trabalho, a gente também desenvolveu uma nova abordagem para interpretar esses diferentes resultados do uso da análise de ciclo de vida no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A gente usou um método de ponderação para gerar um indicador único, que é baseado nesses resultados de análise de ciclo de vida para cada ODS que tem relações com impactos ambientais. Aqui é importante ressaltar que essa é uma primeira abordagem para essa avaliação. A gente já
período que eu tive no LNBR, a gente já desenvolveu uma abordagem um pouco melhorada sobre isso, em que a gente considera também indicadores econômicos para essa abordagem. Então, a ideia aqui era propor uma primeira abordagem e que ela fosse, então, melhorada com o desenvolvimento da comunidade científica, e é o que a gente tem trabalhado desde então. O tipo de resultado que isso gera é esse tipo de gráfico, em que a gente faz esse indicador único ponderado e normalizado de 0 a 1, em que o impacto quanto maior, pior. Então, a gente vê aqui que o combustível, o melhor, o menor é o biocombustível de Fischer-Tropsch, e a gente tem que o verde aqui, que é o de combustível de aviação com ATJ, ele é pior que o fóssil em várias categorias. Por exemplo, o zero fome, o água limpa, ou deixa eu ver um outro que ele é pior, esse da vida abaixo da água, enfim. Mas isso, então, lembrando, usando rotas típicas, rotas com a descrição tecnológica e com a descrição tecnológica dos insumos que a gente usa, que são atuais. Se a gente usar, então, dados em que mostram que a gente use uma tecnologia que ainda não é disponível, mas ela é reportada na literatura como disponível no futuro, e também usando os melhores inputs da cadeia produtiva, por exemplo, em vez de usar o hidróxido de sódio da média que é consumido no Brasil, mas a gente usa de uma tecnologia específica com menores impactos ambientais que existe comercialmente, então a gente seleciona a dedo quais as tecnologias de produção dos insumos que a gente está usando, a gente nota que também o ATJ ele consegue ter impactos muito parecidos com o do Fischer-Tropsch e menores do que o dos combustíveis fósseis na maior parte dos ODS. E que eles reduzem bastante e que na verdade, para o Fischer-Tropsch, com todas essas melhorias, os impactos não mudam muito. Quer dizer, que o sistema que a gente usou como típico, ele já é muito perto do que a gente considera como o melhor possível no que está disponível como melhorias possíveis para essa tecnologia. Bom, mas aqui, então, isso foi mais um exemplo da aplicação dessa metodologia. Ela pode ser aplicada para diferentes cadeias de produção e diferentes produtos. E a gente também consegue ver o impacto, claramente o impacto das mudanças tecnológicas e das mudanças no uso de insumos para a nossa cadeia que causam uma diminuição grande do impacto relativo de uma determinada tecnologia. Um trabalho recente que a gente publicou, que eu acho que esse é super legal, a gente conseguiu fazer, é sobre o nexus terra, energia e água na produção global de bioenergia na área agrícola abandonada. Então, começando a definir o que a gente tentou mapear como área agrícola abandonada, a gente usou os dados da Agência Espacial Europeia com uma resolução de 300 metros para mapear essas áreas. A gente usou, e para a gente a área agrícola abandonada era uma área que era agricultura em 92 e que em 2005 ela não era mais agricultura, e nem cidade e nem área alagada. Então a gente assume que se ela foi agrícola em 92 e hoje ela não é mais, e assumindo 2015 como hoje, significa que ela é abandonada ou que ela pode voltar a ser agrícola por questões de mercado, ou ela deixou de ser agrícola por questões de mercado. Essas questões de por que uma área, os drivers que levam a esse abandono da área agrícola são estudados em vários papers, a gente não se deteve aqui a essas razões, mas a gente comparou os nossos resultados com vários outros estudos que quantificam isso e também quantificam os drivers para esse abandono da área agrícola, e a gente tem resultados muito parecidos. Bom, o que a gente conseguiu detectar, então, com essa avaliação de onde estão essa área agrícola abandonada, ela corresponde, em nível global, a 83 milhões de hectares, que corresponde a cerca de 5% da área agrícola que a gente tem hoje. A gente tem cerca de 50 milhões de hectares desses 83 que são localizados fora da área de
que são áreas prioritárias para a biodiversidade ou para a conservação da natureza. Desses 83, 17, eles não são apropriados para a produção de bioenergia sem irrigação, então só com sequeiro a gente não consegue produzir bioenergia nessas áreas, e 13 milhões de hectares são áreas que são ameaçadas por déficit hídrico, e que provavelmente irrigação não vai ser fácil nessas áreas. Bom, aí a gente aplicou nessas áreas uma combinação de cenários. Então, assumindo que a gente pode usar toda essa área agrícola abandonada ou toda essa área, excluindo as áreas que são prioritárias para a conservação da biodiversidade. A gente considerou três gramíneas: miscanthus, red canary grass e switchgrass, e também uma locação ótima, uma combinação ótima dessas três. Considerando também três intensidades de manejo agrícola: baixo, médio e alto. Alto é basicamente a agricultura comercial que a gente tem hoje, baixo é a agricultura de subsistência, e médio é alguma coisa não muito bem definida entre esses dois. E também o mixed, que é o manejo industrial, que é para essas áreas abandonadas, que ele é similar ao das áreas próximas à mesma região. Então, assim, se a gente vai implantar bioenergia numa região que tem baixo nível de manejo agrícola, é muito provável que o manejo agrícola da bioenergia também vai ser baixo. Três regimes hídricos: o de sequeiro, o irrigado e o mixed. E o mixed aqui é que a gente vai usar a irrigação só nas áreas que não são sujeitas a déficit hídrico. E também a gente considerou as condições climáticas atuais e dois cenários para o futuro, para dois cenários climáticos de 4,5 e de 8,5 watts por metro quadrado, para 2 anos, 2050 e 2080, o que faz com que a gente tenha uma combinação de 296 cenários individuais para cada ponto de área agrícola abandonada no mundo. E a gente usou, então, um modelo que é parametrizado para cada cultura e para cada região, e para estimar a produtividade e o consumo de água para cada ponto. Então, a gente chega a esse tipo de resultados em que quanto a gente consegue produzir na área agrícola abandonada de miscanthus, red canary grass e switchgrass. São 19 exajoules por ano com miscanthus, 4,3 para red canary grass e 5,4 para switchgrass. E também a gente tem o ótimo, que é em que a gente faz para cada ponto qual é das três gramíneas que vão dar o melhor produtividade, e aí ela é alocada para essa região. E aí, com esse ótimo, a gente consegue produzir 26 exajoules por ano para essa ótima alocação das três biomassas, para as condições climáticas atuais, com alto manejo agrícola e de sequeiro e sem restrições para biodiversidade, para as áreas que seriam mantidas para a conservação da biodiversidade. Mas os resultados, então, eles variam bastante dependendo de que cenário a gente está falando. Então, nossos potenciais, eles são, para esses 296 cenários, eles variam entre 6 e 39 exajoules por ano, que corresponde entre 11 e 68% da demanda de bioenergia atual. E se a gente tirar os hotspots da biodiversidade, se a gente usar eles para conservação, os potenciais de bioenergia são reduzidos em torno de 45% para a mediana dos cenários. O importante é que essa produção de bioenergia que a gente consegue ver aqui na figura, a maior parte deles é com miscanthus, cerca de 2/3 com miscanthus, 1/3 com switchgrass e muito pouco com red canary grass, que é principalmente produzido nas áreas de clima frio ou de montanha. Esse aqui é um resultado super interessante, então, que a gente vê qual é o impacto nessa produção de bioenergia com as mudanças climáticas para os diferentes cenários climáticos e mudanças no futuro. Aqui os resultados entre azul e
mais puxando para azul são de diminuição, mais puxando para a direção de aumento. A gente vê que na verdade, para qualquer cenário de mudança climática, na média global, a produção de bioenergia ela diminui. Quanto maior a mudança climática, maior a diminuição da produção de bioenergia. Mas a produção de bioenergia aumenta um pouco nas áreas mais frias, porque mais áreas, com as mudanças climáticas, mais áreas se tornam produtivas para a bioenergia, enquanto que, no caso do Brasil, por exemplo, se a gente pegar aqui, é sempre negativo. Ou seja, as mudanças climáticas, elas são muito... É esperado que a produção de bioenergia no Brasil decresça com as mudanças climáticas. Esse decréscimo na produção ela é principalmente observado para a faixa mais perto do Equador, enquanto para as áreas mais ao norte ou muito ao sul, com maiores latitudes, a gente vê então um aumento na produção de bioenergia. E esse declínio de bioenergia é mais severo nas áreas que são afetadas pelo déficit hídrico. Também isso é um resultado super importante. Bom, a gente vê que a nossa estimativa mais alta da produção de bioenergia ela é entre 16% e 47% dos cenários projetados para 2050, se a gente quiser ir no caminho de manter o aquecimento global em 1,5 graus, isso para os diferentes cenários que o IPCC projeta para o futuro. Então, a conclusão aqui é que se a gente produzir bioenergia de gramíneas nas áreas de agricultura abandonadas, eles não são suficientes para a gente produzir a bioenergia que a gente precisa, e a gente vai precisar, então, de mais áreas agrícolas. O grande recado aqui é que, para conter as mudanças climáticas, produzir em áreas agricultáveis abandonadas é importante. A gente pode produzir uma quantidade significativa das demandas de bioenergia, mas ele não é suficiente. A gente também, então, aqui, para finalizar isso tudo, a gente fez a avaliação da terra, energia e água, do nexo da terra, energia e água. A gente avaliou, então, que para a intensidade agrícola média, a gente consegue, com irrigação, a gente pode aumentar em 10 hexajoules por ano com irrigação, e para alta intensidade de agrícola, a gente pode aumentar em 15 hexajoules por ano com irrigação. Mas uma questão importante que a gente conseguiu, que a gente avalia aqui, é esse ganho marginal de bioenergia com irrigação. Quer dizer, quantos megajoules de energia você consegue ganhar por unidade, por milímetro de irrigação adicional. E aqui a gente consegue avaliar algumas coisas interessantes. Por exemplo, algumas regiões como o nordeste do Brasil, a África subsaariana e a América Central, a gente vê são áreas que têm um potencial de bioenergia grande com irrigação, mas que o ganho marginal é pequeno. Então, talvez essas não sejam as áreas prioritárias para irrigação. A gente tem áreas em que, com a mesma quantidade de irrigação, a gente poderia produzir muito mais bioenergia. Mas também a gente precisa ver se essa disponibilidade de água ela existe nessas regiões e, de novo, esse é um estudo global, e aí a gente precisaria de análises mais específicas para as diferentes áreas para avaliar se isso realmente acontece e é possível nas diferentes regiões. Então, esse estudo global ele dá um indicativo de quais seriam essas áreas prioritárias e para a produção de bioenergia na área agrícola abandonada, mas os estudos a nível de bacias aí são mais importantes para realmente avaliar essas questões com mais profundidade. O último estudo que eu vou falar aqui é sobre essa combinação, em que a gente tentou responder qual é a combinação ótima de bioenergia e energia solar, fotovoltaica, para a produção de energia renovável nessas mesmas áreas agrícolas abandonadas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi comparar os resultados de um estudo de um cenário parecido com esse que eu mostrei, quanto que a gente consegue produzir com a ótima alocação de biomassa nas áreas agrícolas abandonadas a nível global, com o potencial teórico, a partir de dados meteorológicos, que a gente poderia produzir de energia fotovoltaica no mundo. Mas, obviamente, esse é o potencial teórico, e a gente precisa trazer isso para a realidade, para qual é realmente o potencial dessas questões, levando em consideração uma série de fatores. E, para isso, a gente considera o índice de desenvolvimento potencial.
Esse índice de desenvolvimento potencial, então, ele leva em consideração diversos aspectos biofísicos, as condições de uso da terra locais e questões administrativas do uso da terra, e outras limitações da viabilidade socioeconômica para desenvolvimento de uma determinada opção de bioenergia numa determinada área. Por exemplo, leva em consideração as características do solo, a topografia, o clima que prevalece em uma determinada região, mas também essas questões socioeconômicas, como a acessibilidade de sistemas de logística, de infraestrutura, acessibilidade a mercados, por exemplo, a distância entre as principais estradas, a distância do grid, a distância entre os centros de demanda para essa energia. E então a gente consegue, com esse DPI, trazer esse potencial teórico para alguma coisa mais perto da realidade. Ele tem sido usado em vários estudos. Mas ainda assim, a gente não tem dados de DPI para todas as regiões do mundo. Então aqui a gente precisou usar um método estatístico de preenchimento de dados para preencher os valores de DPI para as regiões que a gente não tinha. Então, assim, baseado em DPI, a gente pode fazer a melhor alocação dessas áreas agrícolas para biomassa ou para fotovoltaico. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver os resultados. Então, gráficos as cores entre amarelo e vermelho é melhor para fotovoltaico, enquanto que para azul e roxo é melhor para bioenergia. A gente claramente não consegue ver um padrão aqui, mas a gente consegue ver que os maiores DPI da bioenergia estão na região tropical e em regiões de clima temperado ameno, enquanto que as regiões de melhor DPI para fotovoltaico, elas estão em regiões de clima mais seco, porque você tem mais insolação. E aí a gente consegue ver, então, esse é um resultado muito interessante, qual é a melhor alocação de bioenergia e fotovoltaico a nível global. E a gente consegue ver que da área de agrícola abandonada, 68% da área é melhor para PV em comparação com bioenergia. Desse total, então, que a gente consegue produzir, que é de 125 exajoules, fazendo a combinação ótima de bioenergia e fotovoltaico, a gente nota que mais de 90% desse valor total, vem do fotovoltaico, e menos de 5% da bioenergia, em algumas regiões do mundo, aí principalmente no Sudeste Asiático e aí disperso pela Europa e América do Sul e algumas regiões do leste da África. E se a gente comparar esses valores que a gente pode produzir de bioenergia e energia de fotovoltaica a nível mundial com as demandas potenciais desses produtos para 2100 desses diferentes cenários do IPCC, a gente nota que, basicamente, as demandas de fotovoltaico podem ser mais ou menos cumpridas com essa ótima alocação que a gente propõe aqui, e quanto que a produção de bioenergia está muito longe da demanda projetada para o futuro. Então, basicamente, a gente vai precisar de mais áreas para bioenergia para atender as demandas futuras que são indicadas nas diferentes projeções da sociedade ou das ofertas e demandas da sociedade no futuro. Bom, o que eu tinha para apresentar é isso. Seria legal se vocês tivessem perguntas, a gente pode discutir agora. Eu deixo aqui o site do Departamento de Ecologia Industrial da NTNU e também lembrando que eu ainda sou orientador do programa de bioenergia da Unicamp, Unesp e USP, e ainda eu oriento a Naria e a Jéssica, que estão terminando agora o trabalho de doutorado delas. Bom, era isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Excepcional. Excepcional, era isso mesmo. Eu já estou aqui com um monte de gente me contactando, porque a gente está fazendo um trabalho no laboratório. Bom, a gente tem 5 minutos, mas eu quero te fazer uma primeira pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, mande imediatamente pelo chat, porque não vai ter muito tempo. Mas vamos lá, Otávio. Eu vi que as medidas que você faz, né, de produtividade de planta, como, por exemplo, miscantos, você acha que eu imagino que é tudo em hexajoule, é isso? Isso. De biomassa possível de ser colhida por ano. Aí, biomassa possível, quer dizer, é uma biomassa que você vê o poder calorífico dela, não é isso? A energia que ela tem. Isso. Pergunta fundamental. Vocês utilizaram miscantos como a mais produtiva, né?
Se a gente utilizasse cana ou cana-energia, esses dados mudariam? E aí eu tenho uma segunda pergunta que eu já vou encaixar para você fazer a mesma coisa. Simone chegou até a comentar, a gente está fazendo lá no laboratório exatamente essa comparação da fotovoltaica, né? Mas com o agave. Você conhece o agave, né? O sisal, o agave tequilano e tal. Otávio, essas plantas têm um potencial gigantesco, uma produtividade semelhante à da cana, né? E que consegue vegetar nesses locais aí que que vocês concluíram, né? Que a fotovoltaica seria melhor. E aí a terceira, para parar e você poder responder aí nesse tempinho. Quando você fala na fotovoltaica, né? Quando a gente faz análise de ciclo de vida da fotovoltaica, uma coisa que eu nunca vi, mas que talvez seja ignorância minha, que a gente está começando a procurar agora, é nessa análise de ciclo de vida e a parte do descarte das placas está sendo considerado. É isso. Ótimas perguntas, Gonçalo. A primeira, a gente considerou essas 3 biomassas porque são as que a gente tinha no modelo. E aí um convite a você que tem a expertise para isso, a gente precisa de dados para as outras biomassas. Precisa ter modelos que estejam parametrizados para estimar a produtividade e potencial dessas outras biomassas que a gente hoje não tem. A gente usou essas porque eram as que tinham no modelo. Cana-de-açúcar convencional tinha no modelo, e a gente começou usando ela. Aí, sendo bastante sincero, a gente teve que excluir, porque a cana-de-açúcar não aparecia como ótima em quase nenhuma região. E aí a gente tinha várias hipóteses por que não isso acontecia. E aí exatamente, né, tem a ver com a sua pergunta. Como é que se mede a produtividade de bioenergia? Aqui era hexajoules de biomassa para conversão, enquanto a cana-de-açúcar ela está focada na produção de açúcar. Então, assim, mesmo que a gente considerasse os resíduos da cana-de-açúcar, bagaço e palha, o potencial era muito baixo, porque ela, obviamente, não é otimizada para isso. Então, basicamente, o modelo que a gente estava usando, o GAES, não era bem calibrado para cana-de-açúcar como produção de biomassa excedente para uso como principal produto. Então, se a gente tivesse esses modelos, se a gente conseguisse calibrar esses modelos para outras biomassas, seria muito legal de usar, de comparar. E aí, na verdade, esse é uma coisa que a gente está planejando em fazer, em ter modelos mais específicos para calibrar para diferentes biomassas, que a gente tenha um grau de liberdade maior para mexer nessas produtividades. O agave seria muito legal. Então, assim, é um tipo de biomassa completamente novo, eu não tenho nenhuma experiência com isso, seria muito legal se a gente tivesse uma estimativa de produtividade e de uso de água para essas biomassas, assim, seria fantástico de colocar nessa comparação. E a terceira era sobre... Análise de ciclo de vida das placas solares. Então, ótima pergunta. É uma continuação desse estudo. Você vê que aqui a gente está medindo potenciais. A gente não está medindo custos ambientais dessas duas opções. E aí a gente vai ver que, assim, como a gente concluiu, que é muito melhor o potencial para PV em 90% quer dizer, 97% da produção e 68% da área. Mas se a gente colocar as restrições em termos de recursos que você precisa para produzir e instalar essas placas, e mais o descarte, esses resultados podem mudar bastante para outras categorias. Aqui a gente o único indicador que a gente mede aqui é potencial, e a gente ainda não fez a análise de ciclo de vida dessas duas opções. Enquanto que para bioenergia você precisa de muito pouco, precisa de fertilizante, são insumos agrícolas normais, enquanto que um outro sistema é completamente tecnificado, em que você tem um sistema industrial de produção de placas solares e de descarte delas depois. Então sim, é o próximo passo desse estudo. O que a gente fez até agora é completamente parcial e enviesado por um único indicador, que é o máximo possível de produção de bioenergia sem nenhuma restrição na oferta da matéria-prima. Otávio, eu acho que o que vocês fizeram é uma coisa absolutamente incrível, porque você criou um molde, você criou um modelo, né? E em cima disso aqui a gente pode brincar, pode trabalhar, pode ver. Olha, eu pessoalmente, por intuição e instinto, não tenho dúvida nenhuma que se a gente trabalhar com a genética correta, com as plantas corretas, as espécies corretas, domesticando novas plantas, tem aqui o Erwin falando da macaúba, né? Que é um negócio fundamental. Tem
Também o Felipe falando da parte de abordagem de biorefinaria, que eu vou pedir para você depois, eu lhe mando por WhatsApp, você responder ao pessoal. Mas eu tenho certeza, por instinto e intuição, que se a gente colocar as biomassas certas, né, como o caso do agave, da macaúba, da cana-energia, como você falou, a cana-de-açúcar está sendo feita para, né, a gente peça nela como açúcar solúvel. Né? Você sabe perfeitamente que o potencial dela é gigantesco. Eu tive uma reunião semana passada com o pessoal da Bahia, o vice-governador lá estava falando para a gente que tem uma zona lá no São Francisco que o pessoal está plantando cana, tendo 350 toneladas por hectare de cana-de-açúcar. Imagine, quer dizer, Otávio, eu quero muito que a gente trabalhe junto. Você falou aí que tem 2 alunas que estão acabando. Arranje mais aluno, meu amigo. Eu vou te arranjar co-orientado, porque a gente precisa muito desse seu conhecimento, né? E enxergar como é que, junto com a sua instituição, aí a gente pode fazer alguma coisa, né? De interesse bilateral. Mas, Otávio, você colocou o modelo. Você colocou o modelo em cima do qual a gente pode trabalhar. Exatamente. Aí, isso aí, né? Imaginou a gente colocar aí agave, colocar aí cana-energia, cana de... Quer dizer, e outra coisa importante que eu estava falando aqui, tem um aluno que acabou de entrar na pós-graduação e o objetivo dele é fazer etiquetagem. Por exemplo, solar. Rapaz, eu já fui a fazendas solares, você não vê ninguém trabalhando, tem 0 de emprego, 0, 0, 0, 0. Você já viu uma plantação? Você sabe muito bem como é que é, a quantidade de gente trabalhando, operando, colhendo, cidades que têm que ser montadas para ter gente trabalhando, criando modelo. Então, Otávio, eu acho que a gente se acostumou muito a ter economia como sinônimo de mercado financeiro, sabe? Não são completamente diferentes. O mercado financeiro é um ramo da economia e é um ramo que tem que ser pequeno. Porque a economia é emprego, né? É nego vivendo junto, é prosperidade, é trabalho, é desenvolvimento. Então, eu acredito muito que a biomassa é tudo isso, né? O Marcelo Galto, que está aí também, e é por isso que eu quero que ele faça uma espécie de rotulagem, que a gente consiga uma forma de equacionar tudo isso. Quantidade de emprego, né? Quando a gente for falar de uma coisa dessa, porque como você falou super bem, quer dizer, quando a gente fala de análise de ciclo de vida de placa solar, ainda não foi colocado qual é a quantidade de energia, né, ou convertido em alguma coisa, em alguma métrica, o descarte dela? Não, e a disponibilidade de recursos minerais para fazer isso. A gente não sabe se a gente tem recursos minerais suficientes nessas regiões para produzir essa quantidade de placas solares nessa escala que a gente está falando aqui. Perfeito. Otávio, a gente agora está encerrando. Eu vou te pedir uma coisa, se for possível. Essa apresentação você pode enviar ou ela tem algum dado não publicado? Não. Todos os seus resultados são publicados e eu passo ela assim. Se você puder me mandar, eu te agradeço muito. E olha, bicho, é um prazer gigantesco estar de volta aí, né, cara, no contato com você. Você vai se manter. Eu quero você como orientador da bioenergia, né, para sempre. Você é uma figura fundamental no curso, nesse planejamento, na inteligência que o país tem que ter para lidar com essa questão. Bom, Otávio, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas, podem me inscrever. Estou à disposição. E obrigado mais uma vez, Gonçalo e o pessoal da Bioenergia pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigado. Pessoal, olha, então, vamos encerrar aí o seminário dessa semana, agradecendo a todo mundo aí a participação. A semana que vem nós vamos ter o Marcos Buqueride da USP, né, conversando com a gente também desse setor. Pessoal, boa tarde a todo mundo. Um abração.